Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Nós vamos apresentar agora para vocês o resumo com as principais falas da secretária de Educação na Assembleia Legislativa, no Assembleia Fiscaliza, evento organizado pela deputada estadual Beatriz Cerqueira. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Em relação ao subfinanciamento da educação, temos, como eu dizia no fechamento da minha apresentação, uma grande dificuldade em relação à questão financeira nesse Estado, né? Tivemos aí, em 2019, uma situação de cumprimento de índice ainda inferior a esses números que a senhora traz de 19. O índice de 2018, salvo engano, bateu próximo a 17%, o índice final de 2018, de final de acompanhamento da administração anterior. Tivemos esses dados que a senhora traz, são dados do Ministério Público do Tribunal de Contas, e agradeço muito trazer a menção à fonte, mas são dados que ainda estão numa dimensão de debate entre a Secretaria de Fazenda e o Tribunal de Contas, né? Esse é um posicionamento do Ministério Público do Tribunal de Contas em relação à sinalização das questões de eventuais inconsistências, mas esse é um foro que vem sendo debatido entre o secretário de Fazenda, a secretária de Planejamento e o Tribunal de Contas. O que eu posso lhe dizer é que, expressivamente, nós aumentamos a aplicação dos recursos financeiros na educação, expressivamente. Tudo que recebemos no âmbito da Secretaria de Educação em relação a recursos financeiros, realizamos, né? O que se vê de extremamente diferente em relação à administração anterior é que nós não temos uma bateria de restos a pagar que eram transmitidos, né? E se passava uma suposta interpretação de que havia um cumprimento de índice. Estou vendo ali o deputado Bartô, ele fez um acompanhamento muito minucioso em relação a termos de compromisso recentes, e a gente teve a alegria de mandar para o deputado um levantamento que indicava milhares de termos de compromisso sem execução financeira, deputado Arlen, porque havia essa estratégia de se fazer um empenho sem efetiva liquidação, né? A deputada disse, tem toda a razão, estamos já há 2 anos e meio da nossa gestão, mas temos essa expressiva transformação das aplicações de recurso, trouxe aí os recursos citados, e em relação a isso a esse parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas, reforço que seria importante também debater com as secretarias de Fazenda e de Planejamento a situação em relação à discussão metodológica dessas partes. Em relação à matrícula, nós temos, a senhora falou do curso técnico, você falou, né? A gente já tem essa combinação, né? De chamar de você. Posso continuar? Você comentou, sinalizou essa questão do curso técnico, da redução de matrículas. Fizemos um anúncio na semana passada, ou retrasada, salvo engano, de um programa muito expressivo de aumento das vagas de curso técnico, trazendo, né, a deputada Laura acompanhou isso muito de perto, mais 40 mil vagas de curso técnico, em que a gente vai contratar, deputado Zé Guilherme, instituições que têm muita expertise em curso técnico, espalhadas por todo o Estado. Então, estamos muito animados aí com esse processo e temos uma visão bastante otimista em relação a essa questão. Eu vou precisar ver, deputada, minuciosamente essa situação de redução de EJA, porque eu tenho uma tendência a lhe dizer que, pelo fato de nós termos aumentado expressivamente, né, o cuidado com o processo pedagógico dos estudantes, viabilizando um aumento da aprovação dos estudantes, o nosso IDEB é reflexo disso. Esses alunos viviam, né, deputada Laura, se reprovando. E aí a gente tinha uma rede de estudantes que ficavam reprovados anos e anos e anos, inflando essa base, sem um devido apoio para a progressão desse estudante, né, e a aprovação desse estudante e conclusão desse curso. O que nos interessa muito mais é trabalhar com essa progressão. Deputado professor Wendel conhece isso muito, muito bem também. Para trabalhar com essa progressão de aprovação, tendo a certeza de que esses estudantes estão fazendo boas avaliações como o SAEB, né? E, com isso, concluindo o seu processo de aprendizagem e não contando só a matrícula. A gente precisa contar, né, deputada Celise, que ele consiga aprender, consiga concluir a sua escolaridade, né? E eu tenho certeza de que esse número de matrícula reflete também o sucesso
do processo de educação desses estudantes, que agora conseguem não ficar mais retidos recorrentemente, ano a ano, né? A gente atrapalhando o futuro deles, eles, né, ocupando esse espaço que poderia ser ocupado por um estudante, né, por um outro estudante, né? E a gente, mas principalmente, dando a certeza desse futuro para ele imediato, que ele tem muita urgência, né? Vou também destacar a nossa alegria que no ponto de 2021 nós trazemos um programa inovador de EJA, que é o EJA Novos Rumos, lançamos no fim do ano passado e trazemos aí o que a gente acredita que vai ser uma transformação em relação ao atendimento da educação noturna, porque nós temos agora formação direcionada a cada um dos profissionais, recebendo sinalizações, inclusive, de o quão feliz ele está, porque a EJA nunca havia sido tratada como deveria ter sido tratada no passado, mas temos aí essa certeza de que a EJA nunca foi tão bem cuidada nesse Estado como está sendo agora. Em relação ao concurso público e as pendências de nomeação, recebemos uma sinalização da Secretaria de Planejamento, num ofício de 10/6, em relação à questão própria do estado de calamidade, que inviabiliza esses exames pré-admissionais, né? E agora o tema é a verificação, a conclusão desse processo, a sinalização por parte da CEPLAG de quando será possível restabelecer esses fluxos das atividades para o cumprimento dos exames pré-admissionais. Deixa eu ver se eu consigo correr aqui. Sobre a situação de infraestrutura. Esses dados, eu tenho um compromisso com a senhora de trazer informações pormenorizadas de cada uma das escolas, porque o que eu estava pensando aqui, deputada, que deve acontecer em relação a censo escolar, grande parte das informações de infraestrutura de escolas são enviadas pelas próprias escolas, no Educacenso, né? Nós mandamos matrícula, migramos matrícula e situação aluno, toda a questão de progressão, mas infraestrutura de escola é algo que ainda é aberto no período de preenchimento das atividades das escolas. Nós não trouxemos isso para o CIMAD. Então, eu vou fazer uma atualização, porque eu acredito que esses dados que estão lá lançados são dados do início da administração, apesar de serem, tá, o microdado que você falou, é do ano atual, mas talvez tenha havido, uma dificuldade de atualização desses dados por parte de cada um dos gestores. Mas me comprometo a trazer informação pormenorizada de cada uma das escolas e o que o projeto Mãos à Obra já influenciou em relação a essa variação de infraestrutura. Em relação a pisos e reajustes, eu acho que todos aqui tiveram a oportunidade de fazer a leitura da página 3 do jornal O Tempo hoje, em que diz, né, que o Estado está numa luta muito grande de conseguir fazer regularidade do cumprimento dos limites prudenciais de folha, né? Já houve, né, o valor mais expressivo em relação a essa irregularidade foi contabilizado no fim da administração anterior, já houve um avanço em relação a isso, acho que todos os cuidados que a gente vem tomando em relação a esse cumprimento são muito importantes, né? Mas, obviamente, que a gente tem que seguir atento nesses dois processos, né, deputada Laura? Está atento, obviamente, o reconhecimento, né, a valorização do professor, mas também qualquer reajuste agora interferiria em algo que, né, em uma relação de irregularidade jurídica. Sobre o sistema de monitoramento ter começado 15 meses depois, deputada, eu acho que a senhora deve ter uma aposta do motivo, né? O sistema foi lançado no período de restabelecimento das atividades presenciais, né? Nós estamos monitorando agora o restabelecimento das atividades presenciais, entendendo que esse é um momento em que a gente precisa, sim, ter o sistema, porque tem horas que ter sistema é criticado, tem horas que ter sistema não é. Então, assim, no momento, a gente entende que é importante ter um sistema, porque todas as atividades escolares estão retornando presencialmente, né? A deputada Laura falava disso, né? Da variação dessas questões de visualização de indicadores. Então, a gente entende que o sistema, a criação do sistema, foi feita especificamente para ativar a realidade das atividades presenciais, do restabelecimento das atividades presenciais. Em relação à variação, aos casos de sintoma, aos
casos de Covid que, porventura, algum servidor tenha tido, né, o caso percebido nas suas atividades presenciais durante o período de atividades remotas, eu também me comprometo a lhe passar, não trouxe aqui os dados, mas eu me comprometo a lhe passar. Em relação à situação de remoção, nós temos um entendimento diferente em relação ao não cumprimento, não observação da lei, porque estamos num período de calamidade pública, inclusive nesse momento anterior, né, ao anúncio das remoções, em atividades remotas nas escolas. Então, todos os professores seguiam um atendimento integralmente remoto aos estudantes, né? Tivemos o cuidado, deputado, de fazer uma consulta à nossa assessoria jurídica, que compreendeu que, por conta da calamidade pública e das atividades de forma remota, né, nós não tínhamos a necessidade e a urgência de fazer o processo de remoção, porque esses profissionais estavam fazendo atendimento de forma remota. Tivemos aí, tão logo foram restabelecidas as atividades presenciais. Já se realizou, né, o anúncio da primeira remoção, em que o processo aconteceu em maio e conseguimos fazer em junho o anúncio, a autorização de mais de 1.500 remoções, né, nesse processo em que agora se inicia um atendimento presencial dos estudantes. Sobre esses casos específicos que o senhor citou, se o senhor puder fazer a gentileza de me enviar os casos especificamente, porque eu tenho aqui, eu firmo compromisso com o senhor de responder precisamente cada caso desse, o que aconteceu. Muito provavelmente esses professores fizeram a inscrição nesse período de remoção que já foi aberto, e se não foram atendidos é porque eventualmente não havia vaga, né, nessa localidade. Eu relembro que, assim, é um direito do servidor fazer a solicitação de remoção, mas não é uma obrigação da secretaria movimentá-lo, porque a secretaria precisa da vaga disponível para movimentar esse servidor. Então, eu tenho aqui estabelecido o compromisso com o senhor de esclarecer cada um desses pontos em relação a esses servidores que o senhor citou, porque é fundamental realmente que a gente dê o máximo de conforto possível, né? Só não tenho condição de criar a vaga nessa escola se não houver a vaga, né, deputado? Mas farei todos esses esclarecimentos ao senhor. Que na semana que vem, na segunda-feira, se inicia o novo cronograma de remoção, deputado. Faço esse anúncio aqui, compartilho com o senhor esse anúncio e com toda a casa, que acontecerá dentro do período de 5/7, segunda-feira que vem, até o dia 18/7, nessa segunda onda de movimentação, a partir da alocação desses profissionais do primeiro processo. Ainda tem condição de rodar o segundo, tá? Mas meu compromisso de lhe informar individualizadamente esses casos específicos que o senhor relatou, que certamente, provavelmente, é alguma situação em relação à restrição de vaga, mas vamos averiguar e ver. Esse ponto que o senhor falou das especificidades técnicas, eu vou pedir que a minha assessoria anote para que a nossa subsecretária, Ana Costa, receba o senhor, que tem a oportunidade de o senhor elencar cada uma das dificuldades técnicas, e nós façamos ou o atendimento, caso seja algo realmente, né, que precise fazer alteração, ou uma explicação por escrito, deputado, de qual o motivo daquilo ser assim. Provavelmente, talvez seja alguma amarra legal, mas eu não, como o senhor disse, o senhor falou superficialmente, eu também não conheço em detalhe, mas nosso compromisso é fazer a reunião, né, e responder por escrito o que pode ser atendido, o que foi atendido nesse processo de melhoria, e o que não dá para ser atendido por conta de alguma restrição. Em relação à nota técnica 4, deputado, nós temos a oportunidade de toda a audiência falar sobre esse tema, não é? Eu tenho um entendimento diferente do senhor, e é assim que está embasada a interpretação jurídica em relação ao caso na secretaria, que é o seguinte: se eu tenho um professor concursado, deputado Arlen, que fez concurso para matemática, né, e eu tenho necessidade da lotação desse profissional em matemática nessa escola, eu não posso deixar a vaga de matemática aberta, uma vez que esse profissional cursou matemática. Ele fez uma longa licenciatura em matemática e ele precisa prover, né, o processo de aprendizagem a cada um dos estudantes naquela formação, né, deputada Laura, que ele estudou durante anos, né? Então, eu não tenho o direito, deputado, de restringir o acesso ao estudante, né, de um professor que foi muito bem formado, pela disciplina que ele exerceu o concurso, né, e
que gerar essa preferência de um profissional concursado em detrimento a um profissional designado para um cargo que não seja diretamente aquele que ele fez o concurso. Mas, como o senhor disse, eu tenho o maior prazer de seguir nesse debate, entendo que não há nenhuma irregularidade nessa interpretação, tivemos o cuidado muito grande de compreender essa interpretação à luz também dos preceitos legais, e sempre que possível, sempre que necessário, eu sigo fazendo esse meu esclarecimento. É uma interpretação nossa de que eu vejo com mais urgência o suprimento dessa necessidade da matemática, uma vez que esse profissional foi formado para tanto. Tá? Em relação ao SOMAR, deputado, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu posso estar enganada, viu? Mas eu me recordo da gente ter a oportunidade de conversar com o senhor antes do lançamento, mas nós vamos averiguar e já vejo detalhadamente e respondo para o senhor formalmente em relação a esse convite. Já estou encerrando, tá, deputado? Mas, assim, eu entendo, deputado, que mesmo os diretores sendo seus amigos, e o senhor é uma pessoa tão ansiosa em relação à qualidade da educação, eu não tinha condição de esperar mais nessas 3 escolas, deputado. O IDEB da nossa rede teve a maior variação positiva da história de Minas Gerais. Tivemos a maior taxa de participação no SAEB da história de Minas Gerais, aumento de 23% na participação do SAEB. E essas 3 escolas ou tiveram queda de IDEB ou tiveram sequer IDEB, porque não tiveram realização das avaliações diagnósticas. São casos dramáticos em que é uma escola exclusiva de ensino médio, e se eu esperar mais um pouquinho, deputado Zé Reis, eu perco a possibilidade, deputado Antônio Carlos Arantes, de dar um futuro para esse jovem. Porque ele passa ali 3 anos, e aqueles 3 anos vão definir a vida dele. Numa escola em que, diferentemente da trajetória de ascensão do IDEB, de toda a participação de SAEB, né, caminhou em direção oposta, nas mesmas condições das outras escolas. Eu estou comparando aqui com toda a rede, né? Então, nós vamos ter esse cuidado de verificar detalhadamente a comunicação, mas eu lhe digo que implantar situações que tragam inovação e que tragam aos nossos meninos, né, aos nossos estudantes, aos nossos jovens, o direito a uma aprendizagem no momento em que eles merecem, é algo que eu não posso me furtar. Né? Então, nesses 3 casos, infelizmente, né, ou felizmente, em relação aos jovens, precisamos tomar, né, uma decisão importante. Para fazer um piloto, tendo muito cuidado, lembrando que são 3 escolas, né, em relação às 3.600 escolas que temos no Estado, com muita responsabilidade e com a certeza de que a gente está amparando esse jovem no momento em que ele merece. Sobre a relação dos investimentos de retomada, tivemos aí, o mais representativo deles o anúncio desses 90 milhões de reais que foram disponibilizados às escolas, para que cada uma das escolas possa sinalizar diretamente ao seu superintendente regional e enviar esse levantamento para nós, para que nós possamos fazer adaptações de espaço. Né? Foram disponibilizados todos os recursos de manutenção e custeio, esses recursos são os recursos regulares, já, né? Adicionando parcelas aí para a aquisição de equipamentos de proteção individual, mas temos aí como algo, se compararmos aos outros estados da federação, como muito representativo em relação ao nosso investimento, esses 90 milhões que puderam deixar as escolas assim, com essas imagens que eu venho trazendo. Claro que nós temos algumas instituições, alguns prédios ainda que estão num processo de conclusão dessas obras, temos um resíduo de escolas, um baixo número de escolas que não conseguiram concluir o checklist justamente porque estão em fase de conclusão dessas obras, mas temos aí a data definida, né, de cada conclusão desse processo para conseguir receber novamente os estudantes. Em relação à segurança alimentar, durante a pandemia, tivemos esse processo de garantir a aquisição de kits, regulamentamos essa aquisição, viabilizamos, né, essa aquisição de kits por cada um dos diretores e a distribuição desses kits às famílias, né, num processo bem cuidadoso, em que a gente descentralizou esse processo decisório para que a escola também pudesse decidir em relação ao processo de aquisição e de distribuição, viabilizando também o atendimento a algo que é muito importante. O deputado Antônio Carlos Arantes é um grande defensor disso, como todos, a grande maioria de vocês, que é o tema da agricultura familiar. Né? O senhor também é muito próximo a esse tema. Então, tivemos aí a atenção de não deixar desprovidos, né, de atenção também os produtores rurais, pequenos
pequenos produtores, agricultores familiares, nesse processo. Cada detalhe foi pensado, né? E tivemos, nesse momento, agora, no início desse ano letivo, o anúncio da dobra da merenda, o que viabilizou recursos ainda mais expressivos para esses kits. Em relação à educação remota, do atendimento específico às pessoas com deficiência, fomos também um dos pouquíssimos estados que realizou a adaptação dos planos de estudo-tutorado para a realidade, né, de cada deficiência. Tivemos adaptação de Braille, tivemos toda uma orientação específica às famílias em relação ao atendimento de alunos com algum autismo ou com algumas outras deficiências específicas. Então, eu acho que a gente tem, certamente, a cartilha, né? E a operação, se comparado nacionalmente às demais redes, né, públicas nacionais, mais eficiente nesse processo, né? Claro que a gente precisa estar sempre querendo melhorar, mas é algo que a gente também vem sendo referência nacional em relação às adaptações que foram realizadas do nosso PET aos estudantes. Temos trabalho bastante próximo de divulgação, né, de manuais e formação de professores. Temos agora tivemos o lançamento, mais recentemente, nesse momento de reabertura das atividades presenciais, de uma orientação, uma formação muito cuidadosa para o trabalho do acolhimento nas escolas, né? Então, estamos aí com um trabalho que a gente tem bastante alegria. A Escola de Formação de Professores, a quem eu mando um abraço também, trabalhou muito nesse período, né? Tanto para o processo de formação, de construção dos materiais, dos planos de estudos tutorados, a organização, né, da gravação das teleaulas no Se Liga na Educação e toda a orquestração também desse processo de formação de professores. A gente tinha o cuidado de fazer boas formações que, se fosse possível, né, aplicação remota, para garantir também a segurança dos profissionais, mas tivemos sim. Em relação ao questionamento do IDEB, eu acredito que seja muito simples e muito complexo, né? Talvez a coisa mais simples e mais complexa, a deputada Celise conhece essa rede há muito tempo, como poucos, né? Muitos deputados aqui que acompanham, professor Cleiton, todos os deputados que estão aqui presentes e que conhecem a realidade de cada escola. Eu acho que algo que a gente conseguiu fazer e que nos dá muita alegria é uma boa articulação de trabalhos que anteriormente pareciam, né, estavam fazendo muito esforço, mas pareciam, de alguma forma, um pouco desarticulados, né? Servidores trabalhavam incansavelmente para melhorar o processo de lotação dos servidores, garantir formação de professores, fazer uma boa gestão escolar, fazer um processo de escuta de estudantes, das famílias, mas o que a gente conseguiu, eu acho que com muito orgulho, e parabenizo muito a equipe da Secretaria de Educação, que trabalha muito, você sabe, né? Trabalha muito mesmo, então todos, eu acho que assistindo a gente agora, é esse esforço, e é muito difícil, de conseguir saber que o meu, né, é meu, mas é também do outro, e eu preciso trabalhar realmente de mãos dadas, né, com todos e cada um. Eu acho que também uma consciência que a gente tem percebido, e vocês têm nos trazido muito isso, né, você e a deputada Celise, nos momentos em que a gente está junto com diretores de escola, é uma visão da transformação, né, deputada Celise? Eu acho que os diretores se veem no momento agora. Algo que a gente trouxe que foi muito importante foi um termo, né, de compromisso que o diretor de escola assinou com uma orientação que nunca havia tido na secretaria, de tudo que ele precisa fazer, né, de tudo que a Secretaria de Educação espera que ele faça, deputado Arlen. Não havia essa indicação. Diretor era, né, um herói que tinha que se virar em diversas ações e que a gente não tinha, claro, um processo, né, de orientação a ele e também de poder cobrar e apoiá-lo no que era necessário. Então, eu acho que isso trouxe muita clareza àqueles que estão muito engajados nesse processo, de uma sensação de que a Secretaria respeita muito cada um dos servidores, né? Que a Secretaria respeita muito cada um dos gestores escolares, sabe da dificuldade do trabalho que cada um tem, mas que esse compartilhamento de responsabilidades, e o checklist é um outro exemplo disso, né? Que valioso, imagino que seja eu, para um gestor receber uma orientação de que a escola tem que estar preparada daquele jeito. E eu, secretária de Educação, me responsabilizo se caso algo não esteja descrito no checklist. É um compartilhamento de responsabilidade. E quem trabalha muito sério, e que é a grandíssima maioria dessa rede, se sente muito valorizado.
se sente muito respeitado, né? E aí devolve com esse lindo número, né? É algo que a gente consegue ver, que foi o trabalho de cada professor dentro de sala de aula, foi o trabalho de cada equipe técnico-pedagógica de cada escola e o trabalho muito, muito, muito intenso das equipes técnicas da Secretaria. Agradeço muito o seu reconhecimento e fico feliz de poder ter essa oportunidade de fazer esse agradecimento também aos nossos servidores aqui na casa. Sobre recursos tecnológicos, doutor Paulo, nós fomos um dos primeiros estados a dispor do financiamento da navegação internamente ao aplicativo Conexão Escola, tanto para estudantes como para professores, né? Tivemos aí entre os 5 estados no ano passado que garantiram esse processo, né? Então, eu acho que foi algo bastante importante, né? Em relação à educação, já falei um pouco disso no início de minha fala, né? Em relação à educação especial, também fiz a resposta ao deputado Zé Guilherme. Tivemos também como reconhecido esse modelo que fizemos da adaptação dos planos de estudos tutorados para Braille, todo o atendimento às famílias, como o senhor muito bem colocou, orientação, fizemos orientações centralizadas, né, no âmbito da secretaria para amparar esses pais, né, esses responsáveis. Entendíamos que uma situação já era muito sensível das famílias com seus estudantes de forma remota, mas a situação era mais crítica ainda, e se tornou ainda mais crítica aqueles familiares que, porventura, têm né, um filho, um neto, um sobrinho, dentro desse grupo dos alunos com deficiência. Então, foi algo bastante importante fazer essa orientação. Em relação ao que vem sendo a retomada das atividades em onda vermelha, sim, esse tema vem sendo debatido nas instâncias do governo, a gente entende que é um momento muito importante, nossas famílias já estão, né, há bastante tempo sem aula, né, a deputada Celise ali confirmando positivamente, temos recebido muitas demandas, deputado, inclusive da Defensoria Pública, do Ministério Público, que nos vem relatando casos dramáticos de ferimento de estudantes em casa, porque estão sozinhos e seus pais estão trabalhando, é uma situação realmente humana, muito difícil. Então, com todo o cuidado e toda a atenção, sob liderança da Secretaria de Saúde, com acompanhamento das questões epidemiológicas, nessa consciência também que a totalidade dos municípios de Minas Gerais já iniciou a vacinação dos professores, nós estamos nesse debate, né, e destaco, né, já há previsão de situações, de condições para funcionamento das escolas em onda vermelha, seria apenas no momento atualmente previsto de retorno eventual, né, a uma onda vermelha, mas estamos aí sim nos preparando. Eu costumo dizer que, por ser secretária de Educação, acho que eu não cometo nenhuma indelicadeza com nenhuma das pastas em dizer que, como secretária de Educação, na minha visão, a escola deveria ter sido o último ambiente a fechar, né, e o primeiro a abrir. Então, nós estamos aí nessa luta para termos, sim, a segurança de que todos os espaços estão prontos, com o que a saúde determinar de adaptações e aguardando que essa decisão aconteça e que a gente possa cumpri-la, obviamente, com todo o cuidado. Em relação à Amélia de Castro, deputada, nós tivemos a obrigação, né, cabe a um gestor público a obrigação de fazer um bom uso dos recursos públicos, né? E tínhamos uma situação de sobra de espaço ocioso no ambiente próximo ao Amélia de Castro, que é a área do próprio Plug Minas, em que tínhamos aí a obrigação, eu certamente seria questionada por essa casa, estou vendo aqui o deputado Cleitinho, que sempre faz um procedimento de fiscalização muito cuidadoso. O que o senhor faria comigo se tivesse sala de aula ociosa, um espaço vazio, sem utilização? Né? Então, eu tenho obrigação, e acho que não cabe, obviamente, todo o processo, né, de escuta às comunidades é muito importante. Mas, quando me cabe um cumprimento de uma lei, deputada, o cumpra-se, né? Eu preciso realmente garantir uma boa utilização dos espaços. Então,
Eu acho, eu posso garantir à senhora que a comunidade não teve nada afetado, porque a movimentação foi para um ambiente que, salvo engano, é na mesma calçada, ou não há nem necessidade de atravessar uma rua, né? E todos os estudantes continuam sendo atendidos, né? Eu acho que a gente tem, obviamente, sempre há oportunidade, deputada Ana Paula Siqueira, e sempre é muito importante ouvir você falando desse tema, e a gente está numa luta realmente de cada vez mais melhorar o processo de comunicação, certo? Numa rede em que a gente tem 200 mil servidores, 3.600 escolas, 1,7 milhão de alunos, sempre vai haver problemas de comunicação. Mas a gente tem um objetivo cada vez mais, e aí respondendo o que a deputada Laura colocou em relação ao alcance do IDEB, de melhorar os processos de comunicação. Então, eu entendo que, certamente, na situação dessa escola, poderíamos ter tido, né, no âmbito da Superintendência Regional de Ensino, um acompanhamento mais próximo da direção da escola, mas o que eu posso lhe dizer é que nenhum estudante está desassistido, nenhum profissional da escola está desassistido, eles estão estudando, o deputado Arlen, num prédio colado, né, muro com muro da escola. Em relação ao projeto Mãos Dadas, tivemos uma opção, e foi uma opção minha pessoal, tá, deputada, de compreender. Primeiro, é importante, eu não falei detalhadamente do projeto Mãos Dadas aqui, ainda não tive oportunidade, vou fazer uso desse momento para falar. Temos o estado mais atrasado da federação em relação à absorção de matrículas de anos iniciais por parte dos municípios, né? Somos o segundo estado em termos absolutos, São Paulo é o estado que tem ainda mais matrículas na rede estadual, mas somos, em termos relativos, se cruzar o relativo com o absoluto, o estado mais atrasado. Né? Poderíamos estar muito melhor, e a senhora certamente conhece a experiência do Ceará, que conseguiu concluir o seu processo de municipalização há muito tempo, implantou um robusto processo de formação desses profissionais e alavancou, alcançou os resultados de IDEB, é o estado que tem maior sucesso em relação às políticas de alfabetização, porque conseguiu fazer um processo estruturado, cuidadoso de municipalização. Né? Eu acho que todo mundo que conhece bem a história da educação e os resultados de aprendizagem, a deputada Laura fala muito disso, sabe que municipalização é algo definidor do sucesso de uma política de alfabetização num estado. Né? Então, também é algo que eu tenho necessidade de fazer, né, eu como gestora da pasta, de fazer acontecer nesse estado. Né? Nós tivemos experiências negativas e com algumas questões falhas de municipalização antes, né? E acho que era um momento, né, de fazer. Sobre a questão da comunicação, nós entendemos o seguinte: não tem como eu dialogar com uma escola estadual especificamente, deputada Ana Paula, se eu não conversei detalhadamente com aquele prefeito que vai fazer o processo, né, que vai nos sinalizar o interesse do município e a sustentabilidade financeira do município para tanto. Né? Então, eu acho que, em respeito também às autoridades executivas ali, era muito mais... Foi como o deputado Zé Guilherme falou, esse estado é um estado muito grande e que a gente precisava fazer opções de diálogo. Né? Optamos por, primeiramente, fazer a conversa com os nossos prefeitos. Né? Tivemos aí, deputada, 26 seminários virtuais em que eu participei diretamente, né? E que tive a oportunidade de ouvir os questionamentos, as dúvidas, as colocações de 283 prefeitos e 385 secretários municipais. Essas reuniões aconteceram entre o dia 17 de março e 30 de abril. Eu não me furtei a responder, deputada, o questionamento de ninguém, de nenhum prefeito ou nenhum secretário. Nesse mesmo momento também em que fazíamos o lançamento dessa política, tivemos a oportunidade de apresentar e ouvir contribuições das organizações, dos grupos organizados representativos, né, da nossa rede. Fizemos apresentação e dialogamos com o DIME, com o Ministério Público, com a UNCM, com a Associação Mineira de Municípios, com o próprio Sindiúti, com o Conselho Estadual de Educação e com a Associação de Diretores, a ADEONG. Né? Tivemos a oportunidade de apresentar o processo e explicar da importância dele.
Mas realmente não. O diálogo com cada uma das escolas em que, eventualmente, o prefeito, né, vai fazer a absorção desses estudantes, eu não tinha como pessoalmente fazer. O que nós estamos fazendo agora é esse acompanhamento fino de cada um dos superintendentes regionais de ensino, nos esclarecimentos que perdurarem ali para o processo decisório do prefeito, entendendo que isso é uma obrigação constitucional minha. É muito importante destacar isso. Eu tenho a obrigação constitucional de garantir o repasse, né, garantir a transferência dessas matrículas para o âmbito municipal, desde que haja condição financeira para tanto. Né? Chegamos a um momento em que a gente tem esse cuidado de garantir essa condição financeira. Fizemos um anúncio na semana passada, o próprio governador fez esse anúncio, salvo engano, na terça-feira passada, de que nenhum servidor, deputado professor Wendel, será afetado nesse processo, porque a gente está dando a garantia da adjunção sem prazo determinado, para que a gente siga pagando a folha desse servidor no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. É um esforço tremendo, né, em relação a essas questões de folha, é um esforço tremendo. Mas a gente entende que a gente precisa ter esse compromisso e dar essa tranquilidade aos servidores. Reforçamos aqui algumas informações que, porventura, tenham sido deturpadas. E me sinto confortável para dizer isso. Né? Nenhum servidor vai ser movimentado de nenhum município. Nenhum servidor vai ser movimentado de nenhum município. Né? Temos a certeza, a tranquilidade de que a nossa memória de cálculo em relação à sustentabilidade financeira é muito, muito, muito precisa. Fizemos, inclusive, uma previsão um pouco mais conservadora para dar mais tranquilidade aos prefeitos. Né? Então, acho que esse diálogo também traz, deputada, aí eu já vou encerrando, porque eu acho que eu me estendi, eu só aproveitei esse momento para falar um pouquinho mais do projeto Mãos Dadas, era o compromisso de trazer a cada um dos prefeitos desse estado, porque a gente tem essa obrigação, não é nenhum favor que eu estou fazendo, de trazer a transparência em relação à sustentabilidade financeira, de trazer o conforto aos servidores de que eles seguem em adjunção por tempo indeterminado por parte do Estado, de que não serão movimentados de município, e que, puxa, a coisa mais importante, que a gente não pode esquecer, deputada, e eu sei que que você é uma lutadora desse processo também, lugares que estão muito bem sucedidos em relação à política de alfabetização já realizaram esse processo, e há muito tempo. Eu acho que, muitas vezes, o que pedem de nós é coragem, não é assim que um bravo, um brilhante escritor mineiro nos disse uma vez? Então, chegou esse momento. A gente está muito sensível a esse processo, com muita atenção a cada um dos pontos, né, e bastante satisfeito já com os resultados em relação a esse processo, com um esforço tremendo, viu, deputada, em relação à comunicação de cada um desses servidores. Fecho lhe dizendo que, infelizmente, eu não vou ter tempo para falar especificamente da lei federal, mas eu lhe encaminho o detalhamento. Eu acho que a gente vem atualizando você recorrentemente em relação a esse ponto. Em relação aos portadores de deficiências múltiplas, eu lhe pediria que me encaminhasse uma pergunta, se puder agora falar, eu já tomo nota, mas mais precisa em relação à dúvida, porque eu falei um pouco das adaptações e das orientações às famílias, mas queria muito atender precisamente a sua dúvida. Em relação à empregabilidade e fome, acho que são pontos que a gente está sendo muito atento. Né? Em relação à empregabilidade, alavancar, conseguir trazer uma política de formação de EJA que efetivamente dê a segurança a esse jovem adulto de que ele será empregado no mercado de trabalho, né? Não é só apenas uma garantia da certificação desse estudante, ofertar uma política de educação profissional com 40 mil vagas em que a gente efetivamente garanta também empregabilidade, garantir sobre o SOMAR, né? Ele se chama SOMAR, não é à toa. Tem um ponto aí que não há nenhuma intenção de oposição em relação ao belo trabalho que os servidores que entregaram esse IDEB altíssimo, né, vêm fazendo. Mas eu acho que me cabe também a responsabilidade em fazer experiências, né, em conseguir testar políticas que já deram certo em outros locais. Né? Então, ele SOMAR não é à toa. Nós tínhamos a obrigação e a responsabilidade de garantir um futuro decente a esses estudantes que estavam nessas escolas com IDEB em queda vertiginosa. Sobre fome, tivemos isso que eu já tive a oportunidade de falar, a dobra da merenda, né, depois de 2 anos em que o Estado conseguiu garantir,
a oferta do recurso estadual, e aí garantindo todo o acompanhamento da distribuição dos kits de alimentação. Muito obrigada, deputada, e me perdoa se eu não consegui atender especificamente a um ponto, mas vou ter toda a atenção à sua réplica e tomar nota para aliviar os retornos. Em relação ao Mãos Dadas, fico muito feliz também do senhor falar, e já fiz esse anúncio num foro com prefeitos, em que nós tivemos uma oportunidade de esclarecer dúvidas adicionais, salvo engano, cerca de 10 dias, deputado. E eu anunciei lá e anuncio agora na casa. Os primeiros prefeitos que fizeram adesão ao projeto Mãos Dadas, deputada Laura, estarão recebendo recurso, deputado, agora no dia 9. Né? Então, aí nos próximos dias, estará entrando na conta daqueles prefeitos que já fizeram toda a conclusão do processo, e nós faremos ampla divulgação nas nossas redes sociais, parabenizando também esses prefeitos, e certamente a gente vai ter resultados muito positivos. A experiência do senhor, né, comprova isso na educação desses municípios. Né? Prefeitos também muito voltados à garantia da educação dos nossos estudantes. Em relação à emergência na volta às aulas, eu compartilho muito essa opinião do senhor e direi o seguinte: nós vamos fazer o cruzamento, deputado, em relação à avaliação diagnóstica. A deputada Laura vai me cobrar, ela cobra esse tipo de coisa, e é muito bom. Como é que está, secretária, a avaliação diagnóstica dos estudantes que foram os primeiros a retornar? Nós vamos conseguir ver, né? Aqueles estudantes que não tiveram o processo de alfabetização, né, deputada Celise, desde o início das atividades. Tem estudante, quando eu estava em Itabira na segunda-feira, deputado, estudante que, chegando pela primeira vez na escola, já no segundo ano. Né? Esse estudante sem saber escrever, ele não sabia, ou um que já tinha ficado só uma semana na escola, não lembrava onde era o bebedouro. E aí a diretora disse: está vendo, secretária? Eles não têm lembrança, porque eles ficaram muito pouco tempo. São esses estudantes que a gente deve, né, o retorno. É deles que a gente está falando. Né? E são eles que a gente vai ver agora como é que está a situação de aprendizagem, e vai trabalhar muito, né? Cada um dos professores dessa rede trabalhar muito para conseguir ver na avaliação diagnóstica que, precisamente, aquelas escolas que retornaram mais rapidamente certamente trarão resultados muito positivos. E aí eu venho aqui contar para o senhor e para todos os deputados da casa. Muito obrigada. Em relação à educação remota, tivemos muitas experiências, né? A deputada Laura falou um pouquinho de uma coisa que eu não tinha falado, que era essa preocupação de ter distintas ferramentas para alcançar distintos públicos no nosso Estado. Então, tivemos, e aí já sigo com a sua segunda pergunta, que é essa avaliação, né, do impacto do estudo remoto. Fomos reconhecidos no estudo da Fundação Getúlio Vargas, porque assim, é muito importante a gente ter a visão das perdas de aprendizagem. A gente sabe, infelizmente, que houve perdas de aprendizagem, e é por isso que estamos nessa luta, né, da retomada das atividades presenciais com toda a segurança, mas entendemos também que, num momento em que a situação é muito nova para todos nós que somos, né, gestores de políticas públicas, é importante que a gente se observe também em relação comparativa aos outros estados. E tivemos uma grande alegria de um estudo da Fundação Getúlio Vargas reconhecer o Estado de Minas Gerais entre os 3 estados que mais bem realizaram a atividade remota, fazendo chegar de forma célere o material e a metodologia toda aos estudantes e tendo esse apoio, né? Inclusive num fortalecimento de algo que a gente também fica muito feliz de ter conseguido nesse período de educação remota. Todo o material dos anos iniciais foi estruturado pela nossa Undime, pelos secretários municipais de educação. E esse estudo também reconhece que a Secretaria usou desse momento também para fortalecer os laços com os secretários municipais de educação e com os professores das redes municipais, a quem eu muito agradeço. Então, claro, teremos perdas, claro que a luta é muito grande, né? Os números de busca ativa já nos mostram que a gente vem recorrentemente lutando, mas a gente tem, sim, a segurança de que estamos aí entre os líderes em termos de execução de política pública, do esforço, né, da inclusão e da cobertura dos estudantes. Eu fiz questão, realmente, de nomear um diretor de escola como subsecretário, porque essa secretaria não tinha cabeça de diretor. Né? A gente trabalha para diretor conseguir trabalhar bem nas escolas e com todo o conforto. Eu falo, a secretária trouxe várias melhorias. Né? Entre elas, eu me lembro, ainda no período de educação remota, intensa, remota, um diretor que nos sinalizou: secretária, tem que melhorar a parte de impressão dos PETs. Né? Isso a gente sinalizou para a equipe de comunicação e simplificou o processo e traz melhorias. Então, essa oportunidade que a gente tem
de ouvir, né, sugestões é muito, muito, muito valiosa. Celise, eu me lembro também, queria te contar, eu estava na Escola Estadual Major Laje, em Itabira, para acompanhar o início das atividades na segunda-feira passada, e vi uma mãe de um aluno com deficiência, o estudante entrando, a Ana vai se lembrar, e a ansiedade dela e a alegria no olhar, porque a gente não via o rosto todo, e ela disse assim, secretária, ele não dormiu a noite toda. O que ele mais esperava era esse momento, e ela se despedindo dele assim com um esticar de pescoço e com a segurança de que ali dentro ela tinha certeza do futuro dele, né? Então, isso é a coisa mais linda e a gente não pode se privar de dar, né, deputada Laura, todas as condições desse bom funcionamento. Eu também fico emocionada. Todas as condições desse bom funcionamento, porque é para essa sociedade que a gente trabalha. Né? É para essa mãe que, com o pescoço esticado, com orgulho, vendo o filho dela no lugar que era o lugar mais importante para ele. Né? É lindo demais esse processo. Sobre o Trilhas de Futuro, nós estamos lançando as 40 mil vagas. O processo de inscrição... Já estou concluindo. O processo de inscrição... das instituições se inicia agora no dia 1º até o dia 15 de julho, muitas instituições já interessadas, e os estudantes, né, o catálogo de cursos, a possibilidade dos cursos, da diversidade dos cursos, os estudantes vão ter acesso no dia 31 de julho, fazem a inscrição, o sistema faz essa matrícula e eles iniciam as suas atividades no dia 18 de outubro, ainda deste ano. A preferência é para aqueles estudantes que estão no nosso ensino médio, isso é o que a gente entende também de uma garantia do ensino médio, né, de tempo integral, vinculado à educação profissional. A gente vai, com isso, ampliar a empregabilidade, com toda a sensibilidade em relação à realidade do setor produtivo local, né, com muita sensibilidade. Foi um trabalho feito em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A situação da escola indígena, eu vou prontamente, tão logo se encerre a audiência, procurar essa informação, a solicitação. A senhora falou que a deputada Beatriz Cerqueira vai me entregar a solicitação, eu já levo ela para a minha equipe para estudar precisamente esse tema, né? Se há alguma restrição jurídica, tá, deputada? Vou ver tudo direitinho e a gente atualiza a senhora, o deputado Zé Reis e todos aqueles que estão envolvidos mais no acompanhamento lá e, claro, a escola. Já reforçando o nosso compromisso do repasse para a estrutura. A gente sabe, né, que ficam os sentimentos, né, deputada? Não é só o recurso de infraestrutura que é suficiente, mas isso também é o que a gente prontamente pôde dispor e está sendo recebido nos próximos 15 dias. Em relação às EFAs, acabei de pedir informação aqui à minha equipe, não tinha essa informação ainda e sei, a senhora teve o cuidado de colocar que é uma situação nova, né? Foi uma solicitação feita recentemente, a equipe está analisando, eu não tenho informação para lhe atualizar em relação a essa situação da alimentação das EFAs, mas me comprometo também a prestar os esclarecimentos precisos, se houver alguma restrição, qual seria a alternativa. O que não dá realmente é para a gente deixar estudantes sem alimentação, né, deputada? Estamos juntos aí procurando essa solução, que vai ser breve, tá? Eu vou me informar direitinho com a equipe e lhe atualizo. Em relação ao plano de carreira da universidade, eu entendo que está no mesmo escopo, deputada, da situação em relação aos limites prudenciais de folha relacionados à lei de responsabilidade fiscal, né? Falava aqui da página 3 do jornal hoje, temos aí muitas questões relacionadas às restrições jurídicas disso, com a nossa Advocacia Geral do Estado e a Secretaria de Planejamento também acompanhando esse tema, mas vou fazer o acompanhamento dele e, caso não haja situação relacionada a essa restrição fiscal, a gente pode, né, com acompanhamento aí muito próximo da reitora e do reitor, dos dois reitores, tanto a reitora Lavínia quanto o reitor Alvimar, fazer a prestação das informações para a senhora. Eu queria destacar, deputada, que a senhora deve ter visto, né, recentemente saiu uma informação também de que a situação das universidades estaduais está muito diferente das universidades federais, né, positivamente em relação à aplicação de recursos. A gente tem tido notícias de universidades federais numa situação periclitante, muito difícil realmente, e as nossas estaduais, com muito orgulho, têm recebido aumento de investimentos. A gente já recebeu a sinalização da Unimontes de 35 milhões de reais para aplicação em investimento, né? A senhora está acompanhando isso, né? Pela confirmação aí, pela afirmação. Todos os recursos, né, que são possíveis de executar ao longo desse ano, um planejamento muito, muito cuidadoso do reitor Alvimar e sua equipe, e nós já dispusemos e seguimos acompanhando. Por parte da UENG,
o ENG sinalizou a possibilidade de execução de 26 milhões. Isso não tem, esses 35 milhões não tem o valor da sede de Salinas, que eu já me comprometi aqui com vocês a trazer. Em relação ao ENG, 26 milhões de investimento adicional. A gente tem entendido que os recursos estão fluidos, né, que qualquer restrição que a gente tem vivido em relação às questões financeiras, né, relacionadas à LRF, mas vamos acompanhar isso aí de forma muito fina para conseguir entregar o que for possível, deputada, desde que a situação jurídica, né, seja viável. Assumimos o Estado, né, agradeço suas perguntas, assumimos o Estado quebrado, né, com um déficit extremamente alto, e tivemos alegria. Eu costumo dizer, deputado, que eu nunca vou esquecer essa data. Dia 9 de abril desse ano, essa administração executou o 13º que o governo do PT deixou devido, né, o 13º regular dos anos e concluiu o pagamento. Né, em 9 de abril, executou as obrigações que haviam sido deixadas da administração anterior. Eu acho que é muito difícil, deputado, quando a gente fala de educação, fazer qualquer defesa dos 4 anos anteriores. É com muito carinho e respeito ao senhor que eu faço isso, porque eu sei da sua luta, tá? Eu sei como deve ser difícil, realmente, para um professor que está, né, no Partido dos Trabalhadores. E eu concordo com o senhor. O IDEB não subiu do nada, não, deputado. O IDEB subiu com oferta de merenda, pagamento de merenda. O IDEB subiu com reforma de escola. O IDEB subiu dando a dignidade aos diretores que mendigavam para conseguir instalar o gás, para fazer a alimentação dos estudantes, porque eles não podiam comprar gás, deputado, porque eles tinham só o recurso do PNAE. E esse recurso do PNAE não permite que compre o gás. Eles tinham que mendigar, que a administração anterior autorizou. É muito difícil, deputado, falar isso para mim, porque é muito constrangimento, eu me lembro, né, das falas de cada um dos diretores. Autorizou fazer vendinha em escola para que o diretor tivesse condição para comprar gás, deputado. E claro que o IDEB não ia subir. E claro que na administração do PT foi o IDEB que teve a maior queda, sabe? Que teve queda. Por quê? Porque não se pagava alimentação, né? Porque se determinou um aumento no salário dos servidores que sequer não se conseguiu cumprir. Porque se deixou uma dívida de 13º, deputado. Aquele governo que dizia que era o governo que estava defendendo os professores. Deixou uma folha inteira de 13º. O governo atual conseguiu, e é com muito carinho que eu falo isso, e com muito orgulho, quitar essa dívida, e no dia 9/4 desse ano conseguiu concluir o 13º do ano anterior. Né? Então, conseguimos executar 3 13º, porque havia sido deixado um, no dia 9/4 de 2021. Ninguém me tira esse orgulho, deputado. Ninguém me tira esse orgulho. Né? O orgulho do IDEB, ele subiu por conta disso tudo. A administração anterior tinha suspendido os repasses de Fundeb a cada um dos prefeitos. O prefeito não fazia transporte de aluno para a escola, deputado. Como é que o IDEB podia subir do nada ou não do nada? Não tinha transporte para transportar estudante, porque a administração anterior suspendeu o repasse aos municípios de transporte escolar. Comida e transporte. Eu já tive a oportunidade de fazer essa mesma fala na audiência anterior. Como é que pode a gente dizer que esse governo está dizendo que IDEB vem do nada, se houve o restabelecimento de um monte de coisa que era de direito do servidor, deputado? Sobre diálogo com as comunidades, eu já tive a oportunidade de responder à deputada Leninha, né? Falei extensamente sobre isso. Não quero estourar meu tempo aqui em resposta, mas, assim, se a presidente me permitir, eu falo um pouquinho mais disso, mas não quero estourar meu tempo. Sobre o laboratório que vem sendo executado, havia um risco muito grande anterior, deputado, de 3 escolas que não tinham sequer IDEB porque não tinham avaliação diagnóstica, que tiveram queda de IDEB num ano em que o Estado teve alavancagem dos seus resultados. Né? Mais uma vez, não é para substituir professor efetivo, porque a coisa mais linda que eu acho que se entrega nesse Estado é uma educação de qualidade com um professor efetivo que é respeitado quando recebe 13º, quando tem alimentação em escola, quando tem transporte. Mas o que a gente entende é que os estudantes, eu tenho certeza que o senhor compartilha dessa visão também, tem uma urgência. A gente pode perder um jovem se nos 3 anos de ensino médio a escola dele não entrega uma educação de qualidade. E eu não podia me furtar a urgência
de experimentar, né, de executar políticas que já deram certo em outras localidades, porque eu tenho uma responsabilidade em relação à educação desses jovens que estão nessas escolas. São mais de 2.000 jovens nessas 3 escolas. E a gente vai fazer com acompanhamento muito fino, e o meu compromisso com o senhor de ir trazendo todo o tratamento, todo o processo de acompanhamento da evolução desses estudantes, tá? E do processo de aprendizagem. Em relação ao ENG, sobre a situação de folha, eu também já fiz referência na resposta à deputada Leninha, né, sobre as restrições legais, e seguimos aí acompanhando tudo que for possível e que não tenha nenhum ferimento às questões de limite de folha, né, limite de folha é esse que se estendeu abruptamente na administração anterior, foi o percentual mais crítico. Acho que a importância da educação é toda, né, total, em relação à reconstrução social pós-pandemia. E dizia isso emocionada aqui, vi a emoção nos olhos também de alguns colegas do senhor sobre esse retorno, né? Estamos vendo no orgulho dessas famílias, das mães, dos estudantes, essa reconstrução social, no momento em que chegam na escola, né? E que são recebidos com toda a segurança e com um trabalho muito cuidadoso e já realizando avaliação diagnóstica, deputado, em que a gente vai conseguir identificar as maiores necessidades no processo, né, cognitivo e também no não cognitivo. Numa das salas, a professora fazia uma atividade de identificação das emoções e ela me disse assim, deputado, secretária, não dá para a gente começar a falar de matemática e português, eu não sei como estão os meninos, né? E eles separavam palavras em relação ao sentimento. Eu acho que a reconstrução social se inicia nesse momento em que se ouve o que o estudante sente no momento do retorno desse período tão distante, aquela unidade, né, social, aquela comunidade, que é algo extremamente importante e que eu acho que cada um de nós carrega a sua história, né? Sempre que a gente fala da gente, a gente fala um pouquinho da escola onde estudou, né, do professor mais importante. Reconstrução social, para mim, está aí, nessa alegria, sim. Tive muita alegria de anunciar a retomada, né, porque tenho a certeza de que os nossos profissionais estão trabalhando num processo muito cuidadoso. Tivemos muito cuidado também, deputado, e um trabalho muito... Eu tenho bastante orgulho do trabalho. Os senhores vão estar com a minha colega Elizabeth Jucá hoje à tarde, né, que é uma pessoa muito responsável e muito atenta sempre a trabalhar de forma conjunta, né, coletiva. Então, todo o processo de alimentação escolar, todo o processo de oferta do Bolsa Merenda inicialmente, depois da oferta dos kits, esteve acompanhada de forma muito próxima com um trabalho extremamente qualificado da Beth, né? Temos aí também outra ação coletiva do Estado, que foi o anúncio do programa Trilhas do Futuro no desenvolvimento da educação técnica profissional. Estamos ofertando 40 mil vagas de cursos que a gente sabe que a sociedade precisa, em regiões que já têm essa demanda, ou uma previsão de curtíssimo prazo de demanda, porque a gente acredita que a gente tem a obrigação de ofertar emprego a esses jovens, né? E, na ocasião, estavam sentados lado a lado o secretário de Desenvolvimento Econômico, na ocasião, a secretária Beth não pôde estar, mas o subsecretário de Desenvolvimento Social e nós. Isso é planejamento de desenvolvimento social, sabe, deputado André Quintão? E utilizando os recursos da educação com toda essa análise holística em relação a desenvolvimento cognitivo, empregabilidade, né, crença no futuro, né, a gente entende que isso é muito importante. O governo não pode ter só o compromisso de ter escola aberta e ofertar vaga, mas ele tem que ter um cuidado na empregabilidade, né, ele tem que ter a certeza de que está oferecendo realmente o que o mercado precisa para dar a esse jovem a esperança no futuro. Eu já avancei aqui na minha fala sobre os questionamentos da deputada Beatriz no início. O senhor tem o nosso compromisso também de resposta. Eu envio essa resposta diretamente à Comissão de Educação, à deputada Beatriz Cerqueira e ao senhor, tá certo? Todo o detalhamento que eu não consegui trazer por conta do tempo de fala. Sobre a lei federal, também me comprometo a trazer os maiores detalhes. Não sei exatamente qual é a sua pergunta específica, mas a gente traz em termos de esclarecimento para o senhor, no que diz respeito a essa contratação dos profissionais, tanto de assistência social quanto de psicologia.
E eu acho que é isso. Em relação ao projeto Mãos Dadas, eu entendo tudo o que o senhor colocou, mas eu queria só deixar algo que é muito importante, deputado. O Brasil todo já fez. O Brasil todo já fez, né? E é um processo que começou há bastante tempo. E que a gente, infelizmente, aqui, teve muita oportunidade, né? Eu não sei como foi o período da administração do PT em discutir o processo de municipalização e o quanto se conseguiu, porque eu sei que o senhor acredita também o quão importante ele é, mas há que se fazer, né? Eu acho que é difícil entender quando a gente está no último, né, dessa posição. Mas vamos, sim, com muito respeito, e é o que eu queria reforçar, com muito respeito e muita atenção à realidade de cada um dos servidores da Secretaria, né, já tendo conseguido fazer os anúncios que eu compartilhei com os senhores, em relação à adjunção, em relação à garantia da lotação no referido município, dando, deputado, apoio financeiro a esses prefeitos, e eu ousaria lhe dizer, não houve, acredito que na história do Brasil, um estudo de impacto financeiro em relação à receita e despesa melhor do que o que a gente fez, sabe? Temos aí esse esforço de avançar no diálogo. Já falei, na ocasião, respondendo à deputada Ana Paula Siqueira, os números das audiências que eu pessoalmente participei, tendo a oportunidade de conversar com instituições e também prefeitos, né? Mas a gente vai seguir, tá, deputado, nesse esforço de um diálogo cada vez maior. Bem, me cumpre a tarefa agora, secretária, antes de passar para suas considerações finais, entregar um documento da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais. Na madrugada do dia 24 de junho de 2021, a escola Chucaranque, localizada na aldeia indígena Chacriabá, e a Casa de Medicina Tradicional Chacriabá, sediada na mesma aldeia em São João das Missões, foram incendiadas. Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais da Assembleia Legislativa, representada pela deputada Leninha, esteve na aldeia Barreiro Preto, Chacriabá, juntamente com outras organizações e representações, para, além de ouvir dos caciques e lideranças, registrar o violento ataque sofrido e os rastros de destruição da história e memória da escola. O clima segue tenso e o medo é que os ataques continuem, pois as lideranças vêm recebendo mensagens ameaçadoras de que o fogo chegará a outras escolas estaduais da aldeia. O terror da noite do dia 24 de junho e o medo de que a história seja apagada pelo fogo está presente, fazendo com que as famílias se revezam na vigília para proteger o que sobrou da escola incendiada. Esse revezamento, diurno e noturno, tem sido garantido até o momento pelas famílias do entorno da comunidade. Intensificamos o acompanhamento às apurações do ato que culminou no incêndio, mas outras questões pedem ações imediatas. É urgente e necessário que a Secretaria de Estado da Educação autorize a Superintendência Regional de Ensino de Januária a designar vigias para as escolas estaduais da aldeia para diminuir o clima de medo e pavor que passam os indígenas. Sabe-se que os locais incendiados, além de constituir patrimônio da população indígena, carregam histórias e são responsáveis pela formação de inúmeros povos e comunidades tradicionais. Os danos causados por este incêndio vão além das perdas materiais. A ameaça às escolas indígenas é uma realidade perturbadora e constante. Sabe-se que a escola é um instrumento que possibilita que a comunidade indígena expresse de que forma a educação deve atender aos seus interesses, como ela deve ser estruturada e como ela se integra à vida e aos projetos comunitários. A necessidade de assegurar os direitos à educação diferenciada aos povos indígenas e a valorização de suas línguas, conhecimentos e processos pedagógicos próprios é um dever do poder público. A escola indígena deve refletir o modo de vida, a concepção cultural e política de cada povo indígena e as relações intersocietárias que mantém.
Nesse sentido, compreendendo o dever do poder público, os direitos assegurados nas normas e na Constituição Federal, pedimos providências para que a Secretaria de Estado da Educação assegure em sede de urgência a contratação de pessoal para fazer a vigilância e segurança de todas as escolas indígenas do povo Xacriabá no estado de Minas Gerais, que estão vulneráveis após a tragédia, considerando a garantia do direito à educação. E B, a reconstrução da escola, espaço de identidade do povo Xacriabá, estruturador da vida indígena que expressa a identidade e os projetos societários e que foi alvo de uma ação criminosa. Na certeza de uma breve e positiva resposta, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Assinam um requerimento a vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Leninha, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Andréia de Jesus, a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, e a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Me coube, então, a tarefa que presencialmente entregar à senhora esse documento com essa solicitação e já te passo a palavra para as suas considerações finais. Nós já ouvimos todos os deputados inscritos e, na sequência, agora nós teremos um rito próprio do Assembleia Fiscaliza. Presidente, eu queria reforçar todo o meu agradecimento. Para nós secretários, né, estamos aqui desde as 9 da manhã, é difícil até fazer conta. Quanto tempo a gente está aqui? 7 horas? 4 horas? 4 horas e meia, né? É um momento, nós duas, né, acho que a última ocasião presencial tinha Gatorade, tinha parada, é muito, muito, muito intenso. Mas é muito valioso para a democracia do nosso Estado, muito mesmo. Assim. Eu saio daqui com muitas sugestões, né, muitas ponderações extremamente importantes, vários compromissos de devolutiva de informação para os senhores, e com a grande alegria de ver que essa casa reconhece, né, todo o esforço que a gente tem feito, do carinho enorme, institucional realmente e pessoal de alguns, também muito grata. Queria fechar dizendo, né, trazendo que a gente teve esse cuidado de trazer para a Assembleia Fiscaliza o anúncio do Mãos à Obra na Escola, né? Nós tivemos investimento de 234 milhões de reais já realizados e fazemos o anúncio aqui nessa ocasião da quinta etapa dos 97 milhões em 350 escolas. Fizemos também um processo de contratação de engenheiros, que foi muito importante, deputada, para dar mais celeridade às intervenções. E queria fazer um agradecimento muito especial, sei que a minha equipe foi muito mencionada, a nossa equipe, especialmente na figura da Maria Angélica, que é a profissional especialista, a EPPGG, que cuida de todo esse processo junto às superintendências regionais de ensino, do esforço de fazer o avanço das obras de infraestrutura. Os deputados que estão aqui próximos sabem da complexidade que é, o deputado Zé Reis colocou a situação de planilha, né, de dimensionamento das demandas e tudo, e a Maria Angélica tem feito um lindo trabalho junto com os superintendentes regionais de ensino para transformar, né, a cara desse Estado. Eu acho que é um elogio a cada um dos servidores nossos que eu faço a figura dela, representando cada um dos nossos servidores, dos quais eu muito me orgulho. Muito obrigada. Estamos encerrando a entrevista da secretária de Educação, Júlia Santana, evento ocorrido na Assembleia Legislativa através do Assembleia Fiscaliza, organizado pela deputada estadual Beatriz Cerqueira. Um grande abraço para vocês. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.